Doutor Júlio, ouvimos sim. Tudo bem, vamos lá. Doutor Vitor, presente, Djalma. Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui com mais uma quinta-feira, às 9 horas. O nosso propósito hoje é falar do corretor de imóveis enquanto perito imobiliário. O título é se a, se a perícia, se o corretor de imóveis atuando como perito, como avaliador, se isso interfere no tempo para venda de imóveis, né, para atuação como corretor de imóveis. Então, vamos começar pelo seguinte. Bom, todo corretor de imóveis pode ser ou pode exercer a função de avaliador de imóveis, tanto para o mercado privado, para as pessoas que o contratam para fazer a avaliação, quanto para o judiciário, onde ele vai atuar como perito. As pessoas precisam de uma avaliação de imóvel, então contratam um avaliador para fazer essa avaliação. Esse avaliador pode ser um engenheiro civil, pode ser um arquiteto, pode ser um corretor de imóveis. Também tem duas outras formas de contratação de corretor de imóveis para avaliação de imóveis, que é como assistente técnico em processos judiciais e como perito também no processo judicial, só que como perito ele é contratado pelo juiz e como assistente técnico ele é contratado pela parte no processo, pelo autor ou pelo réu no processo. Então, o corretor de imóveis é profissional apto para fazer as avaliações de imóveis, avaliação de aluguel, avaliação do valor venal, avaliação do efeito das benfeitorias no preço do imóvel, e pode atuar de três formas, ou como avaliador contratado pelo particular para fazer um laudo de avaliação, ou como assistente técnico contratado por um particular para atuar numa fase de perícia de um processo judicial, ou como perito quando contratado pelo juiz de um processo. Para atuar como perito, nos grandes centros, os tribunais têm cadastros de auxiliares da justiça, que inclui os corretores de imóveis como perito avaliador de imóvel. Nas cidades menores, os fóruns não têm disponibilidade de relação de nomes de perito, porque nas cidades menores a quantidade de auxiliares da justiça é menor. É difícil de achar, inclusive, peritos. Então, o juiz chama na comunidade aquele que tem expertise no assunto. Então, no que tange a perícia imobiliária, vai chamar um corretor de imóveis lá de uma imobiliária, um corretor autônomo que atue na região, para funcionar, para atuar como perito naquele processo. Mas nos grandes centros, saiba você, corretor de imóveis, que é importante, que é necessário, é exigido fazer o cadastro de auxiliar da justiça no fórum, para que os juízes possam convocar, contratar o corretor de imóveis com base nesse cadastro, porque tem toda uma burocracia para poder fazer os pagamentos, para ter acesso ao processo pelo PJE, tem que ter o token, o juiz tem que saber se aquela pessoa que ele está designando tem realmente expertise na área. Então, isso é feito na forma do cadastro junto ao tribunal, que aí o setor lá de cadastro avalia isso tudo, faz o cadastro do profissional e o juiz chama com base no cadastro, já sabendo que essa análise foi feita pelo setor. Então, muito bem. Alguma dúvida até aqui? As avaliações,
uma vez contratado para fazer uma avaliação, a, a avaliação técnica que poderia, que seria uma ação, que seria uma atividade paralela ou complementar à atividade de intermediação imobiliária, é a avaliação técnica de imóvel. Existem, é, eu, po- eu posso classificar dois tipos de avaliação. Um primeiro, que é aquela que é mais simples, que o corretor de imóveis vai até o imóvel e, com base na experiência dele, com base no que ele já está acostumado com o mercado daquela região, com aquele tipo de imóvel, ele diz qual é o preço do imóvel. Essa avaliação é muito comum, é a avaliação que todo corretor faz para previamente a venda do imóvel ou a locação do imóvel. O dono do imóvel chama a imobiliária ou o corretor visita o imóvel e ali ele já diz até quanto vale o imóvel, porque da experiência dele ele já sabe. Ele já atua naquela área, ele já está acostumado com aquele tipo de produto, ele já sabe ali velocidade de venda, o que que é aceito como preço para aquele produto, naquele padrão. Então ele já até diz o preço, olha, eu acho que esse apartamento aqui ele vale 1.200.000, ou então, se for para aluguel, eu acho que o aluguel aqui é R$ 5.000. E ele coloca essa opinião, que tem por base a experiência dele, numa folha de papel, num parecer, que pode ser chamado de PTAM, que é Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, e pode ser chamado de laudo de avaliação, pode ser chamado simplesmente de parecer técnico. Enfim, o nome não, não qualifica nem desqualifica o documento que vai concluir ali o valor do imóvel. E ali ele normalmente coloca dados como interessado, finalidade, descrição do imóvel, observações gerais, aspectos do mercado e dá a opinião dele. O imóvel vale tanto, o aluguel do imóvel é tanto. Essa avaliação, apesar de simplória no material entregue, no material escrito, ela pode ser precisa tanto quanto a experiência do corretor de imóveis. Um corretor de imóveis muito acostumado com uma região ou com um tipo de imóvel, ou com muitos anos de atuação, enfim. Tem até aqueles que atuam muito num prédio só, e ali naquele prédio eles conseguem dar avaliação muito precisa, né, e com a experiência dele. Então, nesse caso, importa menos o papel que ele vai concluir a avaliação dele, mais a opinião dele. Esse tipo de avaliação a gente chama de avaliação mercadológica, ou, como o CRES instrui, parecer técnico de avaliação mercadológica. É com base na experiência do profissional. Não tem fundamentação, não tem, não tem nada que diga com base em que ele concluiu aquele valor. E nem por isso é uma avaliação menor, simples ou prejudicada. Porque, como eu disse, a experiência dele, às vezes, é mais do que o suficiente para saber o valor do imóvel. Ok? O outro tipo de avaliação é uma avaliação técnica, e essa exige fundamentação e precisão. Essa não basta e também menos importa que a outra, a experiência do profissional, porque aqui, nessa avaliação técnica, o avaliador vai seguir uma metodologia que vai permitir que ele, com base nas informações sobre o mercado e nos dados de mercado, que ao final ele conclua o valor do imóvel e consiga atestar que aquela conclusão tem precisão, já dizendo qual a precisão,
e que aquela análise tem fundamentação, já dizendo sobre a fundamentação que levou àquela conclusão. Esse é um trabalho técnico, é um trabalho baseado em metodologia científica, que tem as balizas, que tem as premissas determinadas pela norma técnica de avaliação de imóveis, feita pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é muito comum encontrar o corretor que avalie o imóvel com base na experiência dele, é a prática recorrente, e na maioria dos casos, a finalidade dessa avaliação é colocar o imóvel para venda ou para locação. E também tem os corretores de imóveis que estão preparados para fazer uma avaliação técnica. Quando o profissional que vai fazer a avaliação é um engenheiro ou um arquiteto, normalmente ele faz a avaliação técnica, com base em metodologia científica, porque ele conhece menos do mercado, ele não tem experiência na intermediação de imóveis, então ele não sabe de cabeça, ele não sabe só de olhar um imóvel quanto vale aquele imóvel. Ele tem que seguir a metodologia científica definida na norma técnica para poder chegar até uma conclusão que seja fundamentada e com um grau de precisão aceitável. Para o corretor de imóveis, muito embora ele possa ter essa experiência a ponto de afirmar com muita precisão qual é o valor do imóvel, às vezes é exigido que para essa análise ele demonstre a fundamentação e a precisão. Aí ele tem que fazer a avaliação técnica. Todo mundo coloca no material que fizer, seja um parecer técnico de avaliação de imóvel, mercadológica, ou seja um laudo de avaliação, todos os avaliadores colocam que aquele material, que aquela análise foi feita com base na ABNT, na norma técnica 14653, que é a norma técnica para avaliação de imóvel urbano, que é dividida em 5 partes, uma para imóvel urbano, outra para imóvel rural, outra para empreendimentos e outra para móveis e equipamentos. E outra ainda, terceira, que eu não estou me lembrando aqui agora. Mas, enfim, a norma é robusta e todo avaliador coloca isso como um copia e cola, coloca que segue a norma técnica, como um copia e cola em todos os pareceres, mas isso não acontece. As avaliações feitas com base na experiência, elas trazem uma formatação muito simplória, né? Se foi feita com base na experiência, não tenho o que escrever. É o que eu acho com base na minha experiência. Então, o corretor de imóveis, ele entra no imóvel e diz, eu acho que esse imóvel vale 1.200.000. E ele acerta com muita precisão ou não. Vai depender mesmo da experiência dele. Se é com base na experiência, se é uma opinião mercadológica, então não exige fundamentação. É fundamentado na minha opinião, é fundamentado na minha experiência. Ok? Então, se é assim, não necessariamente eu tenho que fazer com base na norma técnica. Não necessariamente eu tenho que entregar um laudo, eu tenho que entregar um parecer. É a minha experiência. Eu posso colocar no papel simplesmente meu nome como avaliador, endereço do imóvel e dizer que ele vale tanto. Está feito. É só para escrever o que eu esbocei verbalmente com base na minha experiência. Então, o corretor de imóveis é profissional apto para fazer a avaliação de imóveis, mas ou ele faz com base na experiência, ou ele faz com base na metodologia científica aplicada à avaliação de imóveis. E aqui a gente distingue o profissional que vai ser capaz de fazer. Todo profissional, todo corretor de imóveis é apto a fazer, porque a profissão o habilita a fazer. Mas poucos corretores fazem uma avaliação técnica de imóvel com base na metodologia científica aplicada à avaliação de imóvel, seja urbano ou rural. Porque aí é preciso entender da norma técnica, aí é preciso aplicar a norma técnica,
Aí é preciso trazer para o material impresso, trazer para o relatório, o parecer técnico ou laudo, como eu disse, não importa o nome, a fundamentação que levou à conclusão daquele valor. É preciso aferir a precisão dessa análise. Então, poucos corretores de imóveis, ou não vou dizer poucos, mas em menor número, estão habilitados, habilitados não, estão prontos, capacitados para fazer uma avaliação técnica. Porque existe essa diferença entre uma avaliação com base na experiência e uma avaliação com base em metodologia científica. A norma técnica definida pela BNT para avaliação de imóveis traz as diretrizes, ela traz as bases para a análise, e o profissional, o avaliador de imóveis, tem que, a partir dessa base, desenvolver o raciocínio lógico, o desenvolvimento lógico que ele utilizou para chegar até aquela conclusão de valor. Uma coisa é certa, quando você faz uma avaliação pela experiência, essa avaliação ela acaba tendo um preço muito reduzido. Primeiro, porque a finalidade de quem, da maioria das vezes, para essa avaliação é saber o valor de venda e quem vai vender é o corretor que está avaliando. Então, já faz parte do trabalho de intermediação do imóvel avaliar o imóvel. Ele vai cobrar isso na forma da comissão da intermediação e não num ato único de ir até o imóvel e dizer quanto é o valor. Quando se cobra valor sem expressão, R$ 300, R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500, dependendo da situação. Isso vai variar de acordo com o profissional, de acordo com a região, de acordo com o perfil do imóvel e até com o valor do imóvel. Mas são valores módicos. Quando o corretor de imóveis se propõe a fazer a avaliação com base em metodologia científica, seguindo realmente a norma técnica, aí esse trabalho agora passa a ser um trabalho de dias. Agora não é mais ir no imóvel, ter uma opinião, voltar para o escritório, fazer um papel de 2 folhas. Agora ele passa um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, às vezes uma semana, 8 horas por dia, para concluir aquela avaliação e aquele laudo de avaliação. Aí por isso também, pelo que é exigido de conhecimento, pelo que é exigido pela norma técnica, pela quantidade de horas e pela qualidade técnica, esse tipo de avaliação, ele tem uma remuneração muito maior. Tem uma remuneração que vai alcançar uns R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000, dependendo do imóvel, 20, 30, 40, R$ 50.000. Tem avaliação técnica de R$ 80.000. Por que que é assim? Ao mesmo tempo que um profissional pode cobrar R$ 300, um outro vai cobrar R$ 50.000, R$ 20.000, que seja R$ 5.000. Por causa desses aspectos. Emitir a opinião é muito mais simplório e menos responsivo, né? É uma opinião, não tenho responsabilidade nenhuma com esse valor que eu estou falando aqui. Quando eu faço uma avaliação pela minha experiência, é uma opinião. E o outro é muito mais técnico, exige muito mais do profissional, inclusive em horas de trabalho. Por isso, ela tem um valor mais significativo. Alguma dúvida até aqui? Como que o cliente vai saber qual é o trabalho que ele precisa? Se basta para ele uma avaliação simples, de opinião mercadológica, ou se ele precisa efetivamente da avaliação técnica mais cara. Porque se ele não precisar da técnica mais cara, ele vai estar jogando dinheiro fora de pagar a avaliação mais cara, né? E, ao mesmo tempo, se ele tiver a necessidade de uma avaliação técnica e contratar a avaliação pela experiência, a opinião mercadológica, ele vai estar, ainda que menos dinheiro, ele vai estar jogando fora porque não vai servir.
Então, é importante que o cliente saiba qual serviço que ele precisa para que ele contrate o corretor certo para fazer a avaliação que ele precisa. É, é preciso pensar assim, eu preciso do valor do imóvel para eu convencer alguém desse valor, ou é só para eu saber? Se for só para eu saber, eu posso contratar a avaliação mais simples e posso contratar dois, três profissionais. Se a avaliação dos três tiver uma conclusão semelhante, fica confirmado para mim que é aquele valor. Eu não preciso convencer mais ninguém disso, ok? Agora, se eu preciso convencer outra pessoa ou outras pessoas de que o valor é aquele, então eu preciso fundamentar essa conclusão de valor. Então, eu preciso trazer os elementos que levaram a essa convicção de que o valor é aquele. E aí eu preciso da avaliação técnica, porque é preciso estar no material conclusivo, no laudo, no parecer, no relatório, enfim, como se chegou àquele valor, ou o que foi analisado para chegar até aquele valor. Porque assim as pessoas que eu preciso convencer vão estar convencidas de que o valor é aquele mesmo. Outra forma de analisar que tipo de avaliação eu preciso eu preciso comprovar o valor, eu preciso de uma prova de que o valor é aquele, então não vai bastar a experiência de alguém, porque a experiência do profissional que está ali avaliando vai se confundir com imparcialidade, vai se confundir com eu estar contratando aquilo para pedir a ele que diga que é isso. Nesse caso também, quando eu preciso comprovar o valor, eu preciso que seja uma avaliação técnica. Eu preciso, para apresentar, por exemplo, num processo judicial, como prova daquele valor que eu estou instruindo na inicial ou na contestação, eu preciso, numa fase de perícia, que tenha habilidade técnica, conhecimento técnico, para acompanhar o perito durante a fase de perícia, então eu preciso de um assistente técnico que domine a técnica. Não basta a opinião dele, ele não vai convencer o perito só porque ele acha, só porque a opinião dele a respeito daquele valor de imóvel é aquele. Não é mesmo? Então, por essas duas formas, o cliente já consegue saber e o corretor também consegue saber se o que o cliente precisa, se o que o cliente que está procurando ele precisa é de uma avaliação baseada na experiência do profissional, cujo o material conclusivo vai ser mais simplório, ou é de uma avaliação em que se precise convencer alguém ou comprovar aquele valor. E aí vai ser necessária uma avaliação técnica, cujo material conclusivo é mais robusto, demonstra a fundamentação que levou àquela conclusão e afere a precisão do número encontrado, do valor encontrado. Com isso, o corretor também vai saber se o cliente que está procurando ele precisa de um ou de outro serviço para poder oferecer o serviço que for adequado ao cliente, né? Por que que uma avaliação técnica, ou por que que, como corretor de imóveis, atuar como avaliador iria atrapalhar ou tomar o tempo da atividade de intermediação imobiliária, da atividade de vendas ou de administração de imóveis? Porque no que tange à avaliação técnica, toma muitas horas do corretor de imóveis. Um laudo de avaliação feito com base na ABNT, de fato, né, não por copia e cola, mas de fato, ele dificilmente um profissional faz isso em um dia inteiro de trabalho, dificilmente. Sabe, mais ou menos a gente pode dividir assim, ó, um período para
instruir a pesquisa e a análise, um outro período para coletar dados, aí já foi uma manhã e uma tarde. Um outro período ali de 4 horas ou de 6 horas para poder analisar os dados e um outro período para instruir o laudo. Então, minimamente 2 dias para fazer uma análise simples. Simples, eu digo, não é simplória, como avaliação com base na experiência, mas simples no sentido de ser um imóvel típico, ser uma região conhecida e ser um imóvel que tem muito dado de mercado sobre ele. Isso faz da avaliação técnica uma avaliação mais fácil, mais simples de processar, de fazer. Mesmo assim, de contratação, seja contratado por um particular para fazer a avaliação, seja contratado para uma assistência técnica num processo judicial, ou como perito num processo judicial, você tem tempo hábil para fazer as avaliações e ainda sobrar tempo no dia para fazer as intermediações, para fazer o restante do trabalho como corretor de imóveis. Até porque eu disse que é no mínimo 2 dias, mas não precisa necessariamente parar 2 dias inteiros para fazer. Você sempre tem tempo para fazer. Os particulares contratam a avaliação para fazer com uma semana, com 10 dias, com 15 dias. O juiz te dá 30 dias para fazer um laudo. Na assistência técnica, você está envolvido em toda a fase de perícia, que pode durar de 2 meses a 6 meses, por exemplo. Então, você sempre tem tempo em dias para poder fazer. E aí você consegue diluir esses 2 ou 3 dias inteiros que seriam necessários para fazer uma avaliação, você dilui no tempo e consegue fazer em 5, 6, 7 dias, uma semana, 15 dias. Então, é possível, sim, atuar com a intermediação ou com a administração de imóveis, ou ser o dono da imobiliária, ou ser um gerente na imobiliária, e ainda assim atuar como avaliador de imóveis. É preciso bem conciliar o tempo e não é só fazer as avaliações, é preciso estudar, né? Porque de onde vêm as fontes do avaliador de imóveis? Você pode comprar alguns livros que vão falar de avaliação de imóveis. Tem no mercado. Eles vão trazer um pouco da técnica, eles vão trazer um pouco de metodologia, eles vão trazer um pouco de expertise, mas a maioria das vezes, esse desenvolvimento lógico do formato da avaliação para cada imóvel é construído com pesquisa, é construído pensando, é onde você para de frente para o computador e começa a pensar, se eu não tenho amostra, ou se a minha amostra não é o suficiente, como que eu vou chegar no preço desse imóvel de uma forma fundamentada, alcançando precisão? E aí você começa a traçar os rumos, né, com muita razoabilidade, com muita lógica, para chegar até o resultado final. E nisso, toma ainda mais tempo, mas mesmo assim, é possível. É possível, eu acho que é complementar, sabe? Eu acho que é muito bom para o corretor de imóveis intermediador ter domínio do conhecimento técnico para avaliação de imóveis. Eu acho que isso completa a experiência que ele tem para saber o valor do imóvel. Eu acho que isso traz qualidade técnica para o trabalho dele, que os trâmites da atividade negocial, da atividade de intermediação, é negocial. Não tem uma exigência intelectual, não tem você não tem que traçar um desenvolvimento lógico.
para fazer uma venda bem fundamentada e com precisão, diferente da avaliação técnica. Então, eu acho que eles são complementares, inclusive para a formação do profissional corretor de imóveis. Alguma dúvida até aqui? Ou alguém quer participar? Tem uma pergunta que vocês têm dúvida, mas não querem fazer. É quanto ganha, né, um profissional avaliador de imóveis? As avaliações de imóveis, gente, eu acho que um valor mínimo seria R$ 3.000, mínimo mesmo, sabe? Do tipo, menos que isso, não pegue para fazer, né? E, e máximo não tem, porque, como eu disse, tem avaliação judicial, por exemplo, que passa de R$ 100.000, vai depender da complexidade, do valor do imóvel, de quantos imóveis você vai avaliar. Mas, no geral, eu acho que um corretor de imóveis, assim, numa visão geral, eu acho que um corretor de imóveis vai fazer entre 6.000 e R$ 15.000 regularmente todo mês, trabalhando com avaliação de imóveis. Não pode ser um bico, não pode ser quando der, até porque tudo aquilo que exige mais, uma atuação mais intelectual, tudo aquilo que exige mais estudo, tudo aquilo que exige um desenvolvimento para cada caso concreto, se você não faz, se perde. Então, se você fizer uma avaliação a cada 6 meses, vai estar te acrescentando nada e vai ser uma dificuldade cada hora que você for fazer. Para o corretor de imóveis pensar em ser também, em ter a avaliação de imóveis como uma atividade complementar à intermediação, ele tem que pensar numa estratégia para ter avaliação constantemente, para ter pelo menos uma ou duas por mês. Que aí sim vai ser uma atividade complementar, não vai ser um serviço avulso feito de vez em quando, ok? E aí, fazendo uma, duas por mês, pelo menos, esse profissional vai desenvolvendo a técnica, esse profissional vai ficando mais qualificado, vai ficando mais preparado para fazer trabalhos mais difíceis, trabalhos mais complexos. E é nisso que vai agregar, tanto em renda, pela recorrência, quanto em qualificação técnica. Quem está aqui com a gente? Vamos ver. Achei. Achei já tem alguma experiência com avaliação de imóveis. A Julice, Luzia. Tem corretores aqui que fazem tranquilamente e todos os dias a avaliação com base na experiência, né, que visita todos os dias imóveis para captação de imóvel para venda ou para locação, e que tem uma estrutura física e que tem experiência em tempo, em anos de atuação, e são compatíveis, que vão permitir, que vão possibilitar com facilidade o complemento da atividade com a avaliação de imóveis. E que vão gostar, viu? Vocês vão gostar, porque, como eu disse, é um trabalho que sai da esfera negocial e entra mais no requisito da técnica, do conhecimento, do desenvolvimento intelectual. Então, agrega muito, é muito prazeroso. Eu tive uma fase profissional, uma etapa da minha vida que durou 2 anos, em que eu fui exclusivamente perito judicial e vendia também o serviço de síndico profissional. Nesse período, eu tive eu estava como perito em muitos processos judiciais concomitantes. Cheguei a atuar com 28 processos ao mesmo tempo. Eu era mesmo só perito e me prospectava como perito e deu muito certo esse período.
Eu posso dizer a vocês, corretores de imóveis, que foi muito gratificante, foi muito realizador, porque o profissional é muito respeitado, enquanto o corretor de imóveis na intermediação é um profissional que muitas vezes é visto como um mal necessário, é visto como alguém que não tem qualificação para ganhar o volume que está ganhando na comissão. Enquanto perito avaliador de imóveis, o profissional é muito respeitado. A palavra dele é o que conta, o que ele escrever no laudo, o que ele desenvolver é o que conta. Menos de 1% dos julgados são diferentes da conclusão do perito. Então, o perito é realmente respeitado pelas partes e pelo juiz no processo judicial. E o trabalho você tem prazo tranquilo para fazer uma perícia no mínimo 30 dias, para responder aos quesitos, as coisas no processo é 15 dias. Você tem prazo bastante para trabalhar, não está limitado ao horário comercial, não tem que falar com clientes, não tem que convencer ninguém, não tem que vender nada para ninguém. Então, é um trabalho muito intelectual mesmo, que você senta na sua sala, na frente do seu computador, ou na sua casa, e simplesmente faz. Faz de madrugada, faz de noite, faz de dia, não importa. Ninguém te atrapalha, ninguém, não tem interrupção de etapas que você tem que fazer antes. Não tem vinculação com o resultado. Quando você começa a fazer uma perícia, o dinheiro já está depositado, então você fica muito mais tranquilo financeiramente também, porque o dinheiro já está ali, é só fazer e receber. Não tem que administrar cano, vendedor passando a perna, comprador tentando passar por cima de você, problemas de aluguel todo dia. Então, eu tive essa experiência de atuar por 2 anos exclusivamente como perito e trago para vocês essa experiência, a informação de que vale a pena, sabe? E para aquele corretor que se vê ali meio que balançado, se é isso mesmo que quer ou não, antes de sair da corretagem, experimente a perícia, experimente a avaliação de imóveis, porque até aqui a gente falou de uma atividade complementar, mas pode ser a sua atividade. Você pode ser corretor de imóveis, avaliador e perito, e não lidar com vendas, ou só lidar com vendas quando você quer, porque a sua atuação principal vai ser a perícia e avaliação de imóveis. E você vai ser remunerado todo mês para isso, porque tem mercado, tem judiciário no Brasil inteiro, você não precisa se limitar ao DF. Pode se cadastrar nos tribunais de outros estados e fazer perícias em outros estados, como eu disse, como na modalidade técnica a gente segue metodologia científica, importa menos a nossa experiência em relação àquele mercado. Um avaliador que segue a ABNT e que desenvolve a técnica de avaliação de imóveis, ele faz a avaliação de imóvel de qualquer imóvel em qualquer lugar do Brasil, mesmo nunca tendo ido naquele lugar. Porque segue metodologia, porque segue um desenvolvimento lógico e porque aquela conclusão de valor é fundamentada e tem que atingir um grau de precisão. E para isso, esse desenvolvimento lógico que é desenvolvido e que vai capacitando o profissional permite que ele faça avaliação de qualquer tipo de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Quanto ao receio de ser novato e de ter pouca experiência, para tudo, para todos e para todos os segmentos, o que eu posso dizer é: ser novato passa. A cada dia de novato é um dia menos de novato, né? A gente começa novato em tudo e com a vivência, com a experiência, vai deixando de ser novato. Não tem como comprar essa fase, tem que passar por ela, né? Mas pode contar com outros profissionais que estão no mercado já com mais experiência que vão auxiliar. Corretores já passaram aqui pelo escritório, por exemplo, para buscar mentoria, para buscar consulta, para buscar informação de como conduzir avaliação de imóveis ou perícias que eles foram contratados, mas não têm experiência, são novatos.
E a gente aqui, como outro profissional com mais experiência aqui, e você novato encontrar, vai auxiliar, vai assessorar, nos trabalhos que você for conduzir, e você vai aprender e vai adquirir essa experiência. Então, ser novato é uma questão temporal e é intransponível, tem que ser vivida para passar. Mas passa, daqui a pouco tem experiência e consegue conduzir os trabalhos normalmente, dentro da rotina normal de corretor de imóveis. Isso mesmo, Luca. Lembrando lá naqueles 2 anos que eu passei como perito, eu tive a minha primeira oportunidade, a minha primeira avaliação, que não foi fácil, depois a segunda, a terceira. À medida que você vai apresentando os seus trabalhos de perícia, o juiz, gostando do trabalho, então ele sabe que você resolve a situação dele. A fase de perícia num processo judicial é demorada, não dá para ficar repetindo atos, não dá para ficar trocando de perito, não dá para fazer 2 avaliações, é delicada. Então, os juízes, eles precisam ter pessoas de confiança atuando como auxiliares da justiça. Eles precisam saber que eles estão designando um corretor de imóveis para fazer aquela perícia e que aquele corretor de imóveis vai entregar um trabalho satisfatório, vai entregar um trabalho que vai resolver o processo. Quando você, desde os primeiros trabalhos, entrega um bom laudo, um bom resultado, esse juiz te fixa ali na vara, ele sabe que ele pode contar com você, ele vai sempre te chamar para fazer novos trabalhos. Da mesma forma, aquele de família que tem muitos imóveis e regularmente precisa avaliar algum imóvel, ele também, sabendo que você faz esse trabalho com qualidade, sempre que a família precisar, eles vão te convocar. Então, isso vai gerando, o que gera recorrência nas avaliações de imóveis é a qualidade técnica do trabalho. Tem que sair da caixinha, sabe? Sinceramente, até para a avaliação com base na experiência, até para opinião mercadológica, entregar uma folha para o cliente é se limitar muito a, ao simples demais, sabe? E nas perícias e nas avaliações contratadas, de fato, a gente tem que lembrar o seguinte: ninguém precisa pagar para alguém ir lá e tirar a média de 3 anúncios que estão na internet. Fazer a avaliação técnica, atuar como perito, não pode se resumir a pegar três anúncios na internet ou 5 anúncios na internet e tirar a média. Ninguém paga para isso. Isso aí qualquer um faz. Não é isso que vai dizer o preço de um imóvel, não é isso que vai dizer o preço de um aluguel. Não é isso que vai dizer o quanto aquela determinada benfeitoria influencia no preço do imóvel. Então é preciso ter esse bom senso também, sabe? Se propor a fazer avaliação técnica, é se propor a aprender, é se propor a buscar informações técnicas, é se propor comprar livros, pagar cursos, pagar mentoria, é se propor a realmente se dedicar para fazer um trabalho diferente, e aí vai ter sim recorrência, sabe? Porque é uma necessidade do mercado e quem precisa, precisa mais de uma vez, né? Nos grandes negócios, a avaliação técnica impera.
gente. Quando a gente fala, por exemplo, da revisão de um aluguel de R$ 400.000, não vou nem exagerar para não parecer ilusório, né, ilusão. Quando a gente fala, por exemplo, de um aluguel de R$ 30.000, faz muita diferença se o valor desse aluguel é 29 ou 31. Sabe qual a diferença que faz nesse R$ 1.000? Para cada R$ 1.000 num aluguel, vai representar, no mínimo, R$ 60.000. E quando a gente fala de aluguel nesse valor, a gente está falando de renovações de 5 anos. A gente está falando de revisão de aluguel a cada 3 anos. Então, 5 anos são 60 meses. Se é 30 ou 29, esse R$ 1.000 de diferença vai representar mais de 60.000, porque é 60.000, porque são 60 parcelas de R$ 1.000 a menos ou a mais, só que a cada ano o valor do aluguel também é reajustado pelo IGPM, né? Vai dar mais de 60.000 no final. Se a gente estiver falando de uma diferença de R$ 5.000, 5.000 vezes 60 meses, vai dar R$ 300.000, pelo menos. Uma avaliação de R$ 10.000, de R$ 20.000, de R$ 30.000, quando a gente está falando de, no mínimo, R$ 300.000, vale muito a pena. Agora, não dá para cobrar R$ 30.000 e fazer um trabalho de 2 folhas, ou cobrar R$ 30.000 numa avaliação ou numa perícia, e pegar 5 referências na internet e tirar a média desses anúncios. Tem que ser um trabalho técnico, tem que ser um trabalho qualificado, né? A experiência do profissional tem que estar associada à qualidade técnica, para que a avaliação tenha preço, sabe? É muito bom para o cliente ou para o juiz ter um profissional que reúne essas duas coisas, a qualidade técnica e a experiência profissional. Mas isso tem preço, isso tem custo. E as pessoas pagam o preço porque sabem que o efeito na vida delas financeiro é muito maior do que o que estão pagando para avaliação precisa, para avaliação bem fundamentada, né? Um outro exemplo, no inventário, por exemplo, que vai fazer a partilha de um imóvel, e o imóvel é de R$ 2.000.000. Agora, tem um herdeiro que acha que é 1.800 e quer comprar a parte do outro. E tem o outro herdeiro que acha que não é nem 2, é 2.100. Nós estamos falando de 1.800.000 para 2.100.000, nós estamos falando de uma diferença de R$ 300.000. Alguém vai estar pagando a mais R$ 300.000, ou alguém vai estar perdendo R$ 300.000. Vale a pena fazer uma avaliação técnica bem fundamentada, com precisão, pagando que seja R$ 10.000. E vale a pena para o corretor de imóveis fazer esse trabalho, e vai demandar dele uma semana ou 15 dias, se não for todos os dias o dia inteiro, né? E ele vai ganhar 10.000, R$ 15.000. Vale muito a pena para quem contrata a avaliação certa para a finalidade que ele precisa, e para o corretor de imóveis que faz a avaliação técnica. A avaliação por experiência, o valor é módico, né? Então, teria que fazer volume para valer a pena. Mas na avaliação técnica, aí os valores são expressivos e vale a pena se dedicar, vale a pena dedicar ali horas e conhecimento técnico para fazer. Deixa eu ver o que mais que eu tenho a dizer aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma participação, fique à vontade. Vocês podem perguntar, por exemplo, o caso mais difícil que a gente já viu? O caso mais difícil, eu já vi muitos casos difíceis, sabe? Lá no início, quando eu me propus
a alcançar mercado realmente, eu fazia todas as perícias que aparecessem. Eu aceitava todos os trabalhos que aparecessem, desde que remunerassem, claro. Mas eu aceitava todos, não importava o grau de dificuldade. E foi assim que eu aprendi muito, porque em muitas avaliações, e até hoje, às vezes chegam avaliações que eu não sei nem por onde começar. É um desafio, realmente. Mas eu aceito, e aí me debruço sobre ela. Parece que eu não sei ainda como desenvolver, eu gasto muito mais tempo, porque tem que desenvolver, tem que encontrar a forma, mas acrescenta demais em conhecimento, acrescenta demais em qualidade técnica enquanto profissional. O resultado é muito realizador, satisfatório, sabe? Profissionalmente é muito bom esses desafios. Um caso muito difícil que eu enfrentei, até recentemente, até mais recentemente, foi a avaliação do valor de aluguel para uma indenização de lucros cessantes, num atraso de obra de uma cobertura duplex em Águas Claras. Quais foram os dificultadores? Bom, primeiro, Águas Claras tem pouquíssimas coberturas e áreas muito diferentes. Águas Claras você tem coberturas pequenininhas, muitas, mais, né? E coberturas grandes, menos. Então, por mais, não dá para juntar tudo num balde só, numa cesta só. Para a qualidade técnica, você tem que trazer os imóveis por semelhança, realmente. Então, a pouca oferta de coberturas em Águas Claras foi um dificultador. Outro dificultador era essa avaliação do valor de aluguel era para exatamente 15 anos atrás. Esse atraso de obra foi no início de Águas Claras, numa época em que praticamente não tinha coberturas construídas em Águas Claras. Vamos lembrar que os prédios do início de Águas Claras eram prédios que não era uma época ainda que cobertura era moda, né? Eram telhados fechados mesmo no teto, não tinha cobertura. Então, na época que eu tive que fazer essa avaliação, há 15 anos atrás, praticamente não existiam coberturas em Águas Claras. Então, com, com, com um número reduzido de imóveis desse perfil, a oferta desse tipo de imóvel é mínima. Não existia, não houve, eu não consegui formar amostra, seja pela a quantidade pequena de produto na região, semelhante, ou porque era há 15 anos atrás, não agora. Então, foi uma avaliação muito difícil, que exigiu muita complexidade técnica, mas a gente chegou num resultado e foi um resultado até bastante elogiado pela qualidade técnica. Uma outra avaliação muito difícil de fazer também foi uma avaliação de um imóvel que já havia sido demolido. Era uma avaliação de 8 anos atrás, 8 anos antes, de um imóvel que tinha sido demolido. O caso era a venda de lotes em loteamento. O comprador do lote construiu uma casa sobre o lote e, na confusão de ter que devolver o lote, a construtora derrubou a casa, demoliu a casa. Aí esse comprador ele ganhou a ação na justiça para ser indenizado sobre o valor da casa e a gente tinha que avaliar a casa já demolida. Então, foi um outro dificultador também, porque a avaliação foi feita com base em restos da estrutura da casa, restos da fundação no piso, sabe? Fotos que eles tinham da casa pronta, quando ela ainda existia, e imagem aérea, via Google. Então, foi uma avaliação difícil também, mas também um desafio superado, né? Não, foi difícil de fazer, mas depois de feito, a gente agora conhece técnica, conhece metodologia e consegue fazer outros casos que aparecerem.
E avaliação de indústria também. Quando você vai avaliar uma indústria num pátio, por exemplo, de 5.000 metros quadrados, em que você tem equipamentos, estruturas industriais, você não consegue compor uma amostra porque você não tem indústria à venda, então você não consegue fazer pelo método comparativo direto de dados de mercado. Você tem que seguir um dos outros métodos da BNT, e aí envolve muito mais de conhecimento financeiro, conhecimento de contabilidade, e porque você não vai ter imóvel de referência para comparar. Então, tem casos que são muito difíceis, sim, mas, em sua maioria, as avaliações que a gente é submetido a fazer estão mais próximos do comum, sabe? Então, não é algo que assuste ou que impeça, ou que seja um empecilho para o início dessa atividade. Eu aconselho e, e quem precisar de apoio, de suporte, de parceria, pode contar conosco que hoje, atuando principalmente como advogado, a especialidade no direito imobiliário colabora bastante também para a qualidade técnica dos trabalhos, mas, ao mesmo tempo, os juízes das varas começaram a me ver mais como advogado do que perito, e aí eu tive que alcançar outros tribunais, tive que buscar uma região de abrangência maior para continuar tendo o mesmo volume de operação. Então, eu tenho aqui tempo disponível para auxiliar, para acompanhar o trabalho de vocês, se vocês quiserem um parceiro. Muito bem? Então, alguma dúvida ou alguém quer dizer alguma coisa até aqui? Fala, Acha, tudo bem? Acrescentar uma informação. Primeiro, bom dia a todos. Parabéns mais uma vez, Ela Moura. Essa semana, duas palestras muito importantes que você já fez. Eu participei das duas, graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma observação, agora como colega de corretor de imóveis, pela experiência que nós tivemos há alguns anos dentro do CRES, em relação à responsabilidade da avaliação junto ao mercado imobiliário e os adventos de responsabilidade jurídica e técnica sobre esse valor avaliado. Porque muitas vezes os corretores, no afã de conquistar um cliente, fazem uma avaliação acima do preço do mercado ou abaixo do preço para agradar um comprador. Isso cria um acidente jurídico muito importante, porque causar um prejuízo ou uma avaliação fantasiosa dá sobre o corretor uma responsabilidade de prejuízo. Isso pode acarretar alguns desdobramentos da responsabilidade dele em repor aquela parte, o valor que foi prejudicado. Então, só uma observação que eu gostaria de deixar, da responsabilidade de uma avaliação justa, certa e precisa. Porque muitas vezes é melhor você perder um cliente nessa hora de uma avaliação certa, a criar um problema para você depois de ter que repor um prejuízo que você causou a médio ou longo prazo. Só essa pequena observação. É verdade, Acha, e com muita propriedade, com muita relevância, você traz aqui o tema. O corretor, enquanto profissional, enquanto qualquer, e semelhante para qualquer outra profissão, o corretor responde por prejuízos causados quando ele atua com imperícia, imprudência ou negligência, né? Então, fazer uma avaliação sem qualidade técnica é atuar com imperícia, né? É levar ao erro, é induzir o cliente ao erro. E no momento em que ele percebe isso como um prejuízo, ele pode atribuir esse prejuízo que foi gerado ao profissional que fez a avaliação e que levou ele ao erro. A gente já enfrentou aqui na parte jurídica processos em que imobiliárias, e foi mais de uma, por isso eu coloco no plural aqui, foram processadas por avaliações errôneas que fizeram
e aquilo instruiu um negócio e que meses depois ou anos depois foi perceber que foi levado ao erro, que sala comercial, por exemplo, que foi vendida por um preço bem mais baixo, confiando na avaliação do corretor de imóveis, depois, futuramente, quando foi ver, perceberam que tinham vendido por um valor bem abaixo e entraram na justiça contra a imobiliária, requerendo a diferença, o prejuízo que foi causado. Uhum. E é claro, acha, quando o profissional erra ou quando o profissional age com imperícia, negligência ou imprudência, nunca é só o erro dele, né? Tem sempre alguma coisa a mais que agrava a situação e torna ainda mais difícil, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, de um imóvel envolvendo um menor e quase 10 anos depois que esse prejuízo veio à tona, porque foi quando ele fez 18 anos. E para os menores, o que afeta os menores de idade, não, a prescrição só começa a acontecer quando ele faz 18 anos de idade. Então, o corretor de imóveis pode estar fazendo uma avaliação hoje e daqui a 10 anos ser chamado a responder por um prejuízo, por exemplo, que aquela avaliação gerou, né? Então, tem que ser um trabalho sério, sabe? Eu acho que qualquer trabalho profissional tem que ser sério, né? E esse não é diferente dos outros. Não dá mesmo para o corretor de imóveis achar que é só uma estratégia de venda ou achar que é só um número que ele está fornecendo e assinar embaixo daquilo sem medir consequência. Ele pode ser chamado, sim, a responder por aquilo. Aquilo pode impactar aquele que o contratou ou terceiros, né? E como a gente vê, acha que é comum na profissão corretor de imóveis a gente ter profissionais ingressos que não tem essa vocação para ser corretor, que ingressa porque é a profissão que não exige curso superior, é a profissão que você faz ali um curso à distância, com a provinha à distância e já pode se dizer profissional, né? A facilidade de ingresso na profissão faz com que a gente tenha o ingresso de profissionais que não estão realmente qualificados, preparados, e vão estar habilitados profissionalmente só por serem corretores de imóveis. E aí, nesse meio, que é comum achar que é só um papel em que se põe um valor, e não tem consequência. E se vale 1 milhão e o proprietário pediu para colocar 1,2 milhão, não tem problema. Ele que pediu, coloque. E aí vem esses atos em que não se mede consequência por eles. Mas para o cliente que está contratando, vai pagar um valor mais caro por uma avaliação técnica, é importante pesquisar, é importante ver a procedência, é importante ver a recorrência de trabalhos desse profissional, ou se ele é novato, se ele está bem assessorado, se ele está bem, se ele está bem instruído pela fonte que ele tem para passar por esse período em que ele é novato, né? Nem é preciso dizer que quando você faz uma perícia, se o corretor faz uma perícia, entrega um trabalho para o juiz e um trabalho mal feito, ou um trabalho que gere uma sentença prejudicial, e depois se constata que foi falha do perito, que foi negligência, imperícia ou imprudência, ele responde por aquilo, né? Ele pode responder por aquilo. Ele induziu o magistrado ao erro na decisão. Então, é preciso ter muito cuidado, sim. Não é para entrar para experiência, entrar para ver se dá certo, entrar para ganhar um dinheiro extra, não. É para ser realmente uma atividade complementar ou
para ser a atividade do corretor de imóveis. A gente já perde muito mercado, já existe uma esqueci a palavra agora, mas uma concorrência, existe uma reserva de mercado, é a palavra, é o termo. Existe uma reserva de mercado por parte dos engenheiros, e eles entendem que o corretor de imóveis não tem formação técnica para instruir uma avaliação técnica conforme a BNT. De fato, a avaliação técnica, como a gente já disse aqui o tempo todo, ela exige muito mais. Ela exige realmente uma, um conhecimento, um desenvolvimento lógico, um uso muito da racionalidade e na criação desse desenvolvimento metodológico em cada avaliação. Não quer dizer que o corretor não seja apto a fazer, não quer dizer que por não ter um curso superior de engenharia, ou por não ter feito as matérias de cálculo 1, 2, 3, ele não seja capaz de fazer a avaliação técnica de imóvel. Mas eu confesso que é muito exigido do corretor de imóveis, sabe? Quem não passou realmente pelo desafio das matérias de exatas, de um curso de engenharia, de um curso de arquitetura, de um curso de estatística, de um curso de matemática, pode ter realmente muita dificuldade de lidar com perícias e avaliações técnicas. Não posso dizer que não é capaz, até porque eu sou corretor de imóveis e advogado, e eu me considero capaz de fazer. Eu não sou da engenharia e não sou de área da exatas. Mas eu confesso, eu reconheço que não é um conhecimento fácil de obter e de utilizar. Então, em certo ponto, os engenheiros têm razão de preservar essa reserva técnica, e isso alcança os arquitetos, mas que, como reserva técnica, né, eles se reservam até em relação aos arquitetos também. Mas, enfim, tem um mercado aí para a gente que a gente tem que, não pode perder, que a gente tem que manter conosco. Bom, gente, sem mais participação, então acho que a gente já pode encerrar, até porque já são 10 horas. Algo mais, Asher? Não, super tranquilo. Parabéns, abraço a todos e tenham todos um bom dia. Muito bem. Na próxima quinta-feira, como todas as quintas-feiras úteis, né, a não ser que seja feriado, estaremos aqui de novo. A gente vai definir o tema da semana que vem para difundir aqui o conhecimento interno dentro do escritório e agregar para as imobiliárias e corretores de imóveis que nos acompanham também. Conto com a presença de vocês. Se quiserem trazer convidados, colegas, corretores de imóveis, fiquem à vontade e até quinta-feira que vem. Tchau, gente.